Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre três efeitos, três coisas que você precisa saber sobre a beta-30. Beta-30 é uma medicação utilizada aí como anti-inflamatório, como anti-alérgico, tem uma diversidade de indicações clínicas, até porque a formulação dela é a base de glicocorticoides. Então, tem três informações importantes que eu quero repassar para você que vai te ajudar no dia a dia, vai informar também os seus pacientes e vai te auxiliar no processo de utilização dessa medicação com segurança para quem precisa e para quem tem prescrição desse tipo de medicamento. O primeiro ponto é o seguinte, tá? Onde ela pode ser aplicada? Primeiro, normal, mais comum, seria a beta-30 ser administrada por via intramuscular. Ela vai ser administrada em qual região? De preferência no músculo grande, então na região do glúteo ou em algumas situações vasto-lateral. Mas na maioria das vezes no glúteo, então não é interessante que se faça a administração dela via deltoide, via do braço, mas não é só via intramuscular que pode ser aplicada a beta-30, o dipropionato de betametasona com o fosfato disódico de betametasona. Ela pode ser feita intramuscular para efeito sistêmico, ela pode ser feita aplicando no tecido, tá? No local da inflamação, do processo inflamatório tecidual, mas aí eu tenho que lembrar que não pode, por exemplo, ter quadros infecciosos, ter secreção, muitas vezes, de pus, alguma outra alteração tecidual. Ela pode ser intraarticular ou periarticular em casos de artrite, em outras alterações. Ela pode ser intralesional, também para situações dermatológicas e indicações para algum outro processo inflamatório, por exemplo, cistos, tá? Relacionados aos pés ou algum outro tecido. Então, não é só a aplicação intramuscular que ela pode ser administrada, ela pode ser aplicada em outros locais, pontos específicos para você reduzir o processo inflamatório e diminuir a lesão. Claro que isso tudo tem que ter uma indicação específica, uma prescrição específica para fazer esse tipo de aplicação. Segundo ponto importante, ela tem dois efeitos importantíssimos, uma ação rápida, uma ação que é imediata. Normalmente, com algumas horas, ela já começa a fazer o efeito, por isso que muitas vezes o paciente se sente bem, ele gosta, ele fala, olha, tomei a medicação, funcionou, deu um resultado bom, porque imediatamente ela começa a fazer o efeito por causa do fosfato disódico de betametasona. O fosfato disódico ele é mais solúvel, ele é mais a absorção dele é mais rápida e, consequentemente, traz um efeito imediato. O outro ponto é que ela também tem na sua preparação um efeito a longo prazo, um efeito prolongado, que é através do dipropionato de betametasona. Lembrando que aqui, quem faz efeito é a betametasona, é o corticoide, mas eu tenho uma preparação de ação rápida e uma preparação de ação lenta, ação prolongada, tá? Essa ação prolongada pode durar vários dias, pode chegar a 20, 21, 28 dias de efeito. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque quando ele faz essa administração, a gente pode ter uma ação prolongada da medicação e, claro, se o paciente resolver tomar, né, por algum motivo, até sem indicação clínica correta, a utilização dessa medicação várias vezes pode causar alterações relacionadas ao excesso do glicorticoide, a famosa síndrome de Cushing, que são alterações que vão causar diversos efeitos colaterais, tá? Efeitos de remodelamento, alterações de pressão arterial, risco de catarata, complicações, principalmente porque é uma medicação que faz um efeito tanto rápido como um efeito prolongado. Então, o efeito dela pode durar aí 21, 28 dias até no organismo desse paciente. Durante esse período, ela vai ajudar a controlar os sintomas e os problemas que esse paciente está apresentando. Terceiro ponto aqui, tem que lembrar isso, tá? É um glicocorticoide, como eu falei, ele faz efeito rápido, mas também tem um efeito a longo prazo. Então, não é para se utilizar de qualquer maneira. O paciente muitas vezes gostou porque ele sentiu bem, ele estava lá com um processo alérgico, tomou uma medicação, aí depois ele se expõe de novo ao antígeno, né, entra em contato com a substância, começa a ter alergia de novo, ele quer tomar a medicação de novo. Meio que quer tomar toda semana, utilizar com muita frequência essa medicação. O glicorticoide pode causar uma inibição do eixo hipotálamo-hipófise, pode causar uma supressão desse sistema, causa elevação da pressão arterial, retenção hídrica, alterações da glicemia, modificações da redistribuição de gordura, aumento do risco de catarata, aumento do risco de hipertensão arterial, complicações das mais diversas, que é uma lista enorme, que a gente poderia fazer até uma aula só sobre isso, falando sobre esses efeitos colaterais e, consequentemente, isso faz com que você tenha restrições
no uso dessa medicação. Ela não é para fazer o uso frequente, ela não é de utilização frequente, ainda mais se a administração dela foi para efeito sistêmico. O outro ponto importante, pacientes que têm problema da tireoide, que têm hipotiroidismo e pacientes com problemas hepáticos devem se restringir o uso da medicação. Ela não deve ser administrada porque vai trazer mais efeitos colaterais para esse grupo de paciente. Ok? Então, o uso frequente pode ser muito ruim para o paciente, pode causar desgaste ósseo, pode causar uma série de outras alterações e, claro, tomar muito cuidado com o paciente com hipotiroidismo ou paciente que tem problema no fígado. Uma última recomendação é que essa medicação ela só pode ser administrada acima de 15 anos de idade. A bula que traz isso não é administrada em crianças, então acima de 15 anos poderia ser prescrita e administrada para esse grupo de pacientes. Então, 3 informações, tem grupos de informações rápidas falando sobre a beta-30 como medicação para ser utilizada nas diversas funções que ela apresenta. Continua seguindo a gente aí, acompanha a gente, tem toda semana informação legal aí. Se você não é inscrito, coloca lá seu dedinho aí na inscrição também e participe aí com a gente das informações. Pode comentar se você gostaria de outras informações legais também. Valeu, até mais!